Você já imaginou que um dinossauro pode estar andando pela sua casa neste exato momento? Parece impossível, mas a ciência descobriu algo chocante. Alguns animais vivos atualmente são parentes tão próximos dos dinossauros que podem ser considerados seus verdadeiros herdeiros. E o mais assustador, um deles possui garras tão perigosas que especialistas o chamam de o dinossauro vivo. Hoje você vai descobrir quais criaturas carregam o legado dos gigantes pré-históricos. Quando pensamos em dinossauros, imaginamos criaturas gigantes que desapareceram há cerca de 66 milhões de anos após a queda de um enorme asteroide. Mas e se eu te dissesse que a história não terminou exatamente ali? Segundo os cientistas, alguns grupos de animais sobreviveram e evoluíram ao longo de milhões de anos, mantendo características que existiam nos antigos dinossauros. E alguns deles estão muito mais perto de você do que imagina. Prepare-se para conhecer os animais modernos que carregam o sangue dos gigantes do passado. Galinha, o dinossauro do quintal. Vamos começar com uma revelação surpreendente. A galinha. Sim, aquele animal comum que vemos em fazendas e sítios é considerado um dos parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Estudos genéticos mostraram que as aves descendem diretamente dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que incluía o temido Tiranossauro Rex. Isso significa que, tecnicamente, quando você vê uma galinha correndo pelo quintal, está observando um descendente direto dos dinossauros. E isso fica ainda mais impressionante quando os cientistas comparam os esqueletos das aves modernas com fósseis encontrados em escavações. As semelhanças são enormes. Casuar, o dinossauro vivo. Agora chegamos ao animal que mais parece ter saído diretamente da pré-história, o casuar. Encontrado principalmente na Austrália e na Nova Guiné, essa ave pode atingir quase 2 metros de altura. Seu corpo é coberto por penas escuras, mas sua cabeça possui uma aparência extremamente exótica e assustadora. Porém, o que realmente chama a atenção são suas garras. Cada pé possui uma garra afiada que pode ultrapassar 12 centímetros. Em situações de defesa, o casuar é capaz de dar chutes extremamente violentos. Por causa de sua aparência e comportamento, muitos especialistas o apelidaram de o dinossauro vivo. Se você visse um deles correndo na floresta, provavelmente acreditaria estar diante de uma criatura pré-histórica. Crocodilos e jacarés. Mas nem todos os parentes dos dinossauros possuem penas. Os crocodilos e jacarés pertencem a uma linhagem muito antiga que compartilha ancestrais com os dinossauros. Esses répteis existem há dezenas de milhões de anos e sobreviveram a eventos que exterminaram inúmeras espécies. Seu corpo praticamente não precisou mudar para continuar sendo um predador eficiente. Mandíbulas poderosas, pele resistente e uma estratégia de caça quase perfeita fizeram desses animais verdadeiras máquinas de sobrevivência. Quando observamos um crocodilo parado à beira de um rio, estamos olhando para uma criatura que mantém características extremamente antigas. Avestruz e ema. Outro grupo impressionante é formado pelas grandes aves corredoras. A avestruz e a ema possuem pernas fortes, velocidade incrível e corpos que lembram bastante alguns dinossauros menores. A avestruz, por exemplo, pode atingir velocidades superiores a 70 km por hora. Imagine encontrar uma criatura de quase 3 metros de altura correndo nessa velocidade. Não é difícil entender por que tantas pessoas associam essas aves aos antigos dinossauros. Dragão de Komodo. Agora vamos falar de uma criatura que parece ter sido criada para um filme de monstros. O dragão de Komodo. Encontrado em algumas ilhas da Indonésia, ele é o maior lagarto do planeta. Pode ultrapassar 3 metros de comprimento e possui uma mordida extremamente perigosa.
Embora não seja um descendente direto dos dinossauros como as aves, sua aparência ajuda a mostrar como algumas criaturas modernas ainda carregam um visual assustadoramente pré-histórico. Ver um dragão de Komodo caminhando é quase como observar uma janela para um passado distante. Mas aqui está a curiosidade mais impressionante de todas. Durante muito tempo, acreditava-se que os dinossauros estavam completamente extintos. Hoje, muitos cientistas afirmam que isso não é totalmente verdade. As aves modernas são consideradas pelos pesquisadores como dinossauros vivos. Ou seja, os dinossauros não desapareceram completamente, eles apenas mudaram de forma. Então, da próxima vez que você ouvir uma galinha cacarejando ou observar um pássaro pousado em uma árvore, lembre-se, você pode estar olhando para o último capítulo de uma história que começou há mais de 230 milhões de anos. E talvez os dinossauros nunca tenham ido embora de verdade. A próxima curiosidade pode fazer essa daqui parecer completamente normal. Então já se inscreve para não perder.